até virei a câmera, mas não precisava, porque Pedro Duran fica aqui, continua com a gente, porque está na hora do tabuleiro eleitoral aqui no Novo Dia. E quem será que ele vai trazer hoje pra gente no tabuleiro eleitoral? Vamos destacar as mulheres que têm entrado na disputa e cada vez mais jovens, viu, na política, disputando espaços em prefeituras muito importantes, inclusive importantes de capitais. O que você separou pra gente hoje, Pedro? É isso, Muriel. A gente vai falar hoje sobre Natal, no Rio Grande do Norte, mas antes disso, para dar um passo atrás, a gente vai falar sobre o protagonismo de mulheres jovens de esquerda que têm aparecido nos cenários eleitorais de diversas capitais brasileiras. E essas mulheres, obviamente, elas têm um peso importante na política nacional. Você tem aqui, por exemplo, a Camila Valadão, que tem 39 anos, candidata pelo PT em Vitória, no Espírito Santo. A Natália Bonavides, de 36 anos, que é candidata em Natal, a gente vai colocar ela no tabuleiro daqui a pouquinho. A Tabata Amaral, que é do PSB, candidata a prefeita aqui em São Paulo. E a Camila Jara, deputada federal, que é candidata em Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul. Todas elas, obviamente, pré-candidatas, porque a gente não teve a oficialização da candidatura. Outras mulheres jovens também devem aparecer, porque esta é uma estratégia da esquerda, inclusive na disputa contra prefeitos que são mais velhos, que são homens, que estão há mais tempo no cargo. E você tem, obviamente, uma regra eleitoral que favorece o financiamento de campanhas de mulheres. E justamente por isso, uma busca, especialmente dos partidos de esquerda, mas também dos partidos de direita, para encontrar mulheres que tenham capacidade e viabilidade eleitoral para ir disputar as eleições e receber esses recursos. Vamos mostrar então quem são os candidatos ou pré-candidatos à Prefeitura de Natal, população de 751 mil habitantes na capital do Rio Grande do Norte, orçamento de 4 bilhões e 800 milhões de reais. A Camila Barbosa, do PSOL, que também é uma mulher jovem de esquerda, aparece aqui na nossa apresentação das peças desse tabuleiro. O Carlos Eduardo, do PSD, que a gente vai ver que está com uma posição vantajosa, também aparece lá. O Nando Poeta, do PSTU, a Natália Bonavides, de quem a gente falava agora há pouco, do PT, o Paulinho Freire, do União Brasil e na última célula ali, o Rafael Mota, do Avante. Esses são os candidatos de uma das capitais importantes brasileiras, obviamente, que tem aí um orçamento de cerca de 5 bilhões de reais, uma população de 751 mil habitantes. É importante dizer que a população ela é determinante numa eleição, porque a depender da quantidade de pessoas, essa eleição pode ou não ir para o segundo turno. Você precisa necessariamente de 200 mil eleitores para que essa eleição, 200 mil habitantes para que essa eleição vá para o segundo turno. Vamos ver como é que fica então o tabuleiro eleitoral de Natal, para a gente poder colocar essas peças no tabuleiro, né? A gente tem, desde 2018, o Álvaro Dias, que é prefeito de Natal, né? E você tem ali o Carlos, do PSD, com 37%, já despontando na liderança. Ele que tem conseguido aglutinar uma frente ampla, um arco de alianças bastante significativo. É um representante do Centrão, né? O PSD é o partido de Gilberto Kassab, que é secretário de governo aqui em São Paulo, secretário do governador Tarcísio de Freitas, mas que tem uma capilaridade muito grande em muitas cidades, tem conseguido despontar. Aliás, é um partido que deve ter destaque nessa eleição de 2024, deve emplacar muitos prefeitos. O PSD, que é um partido que ali historicamente ocupa essa atmosfera, esse ambiente do Centrão, muito embora o Kassab não goste muito dessa alcunha. Não gosta de jeito nenhum, Você tem o Paulinho, do União Brasil, ali com 18% e a Natália aparece com 14%. Vale a pena dizer, aí aqui a gente tem o Rafael do Avante com 3% e a Camila do PSOL com 1%. Vale a pena dizer o seguinte, Muriel, em algumas cidades brasileiras, especialmente em cidades nordestinas, você tem naturalmente uma evolução do percentual daqueles candidatos que são apoiados por Lula. Quando há uma identificação entre eles e o presidente da República. Lula funciona como um cabo eleitoral e deve ajudar a fazer com que peças como a Natália avancem no tabuleiro a ponto de chegar com competitividade no segundo turno. Isso não é regra e também não significa que ir ao segundo turno credencia o passaporte para se tornar prefeito de uma capital no Nordeste. Aliás,
tem cidades do Nordeste, como Salvador, por exemplo, que é uma das maiores cidades do Nordeste, onde você tem prefeitos do outro campo político, né? Salvador, no caso, é o Bruno Reis, que está no outro oposto da política, inclusive apoiado ali com uma coligação com bolsonaristas. Então, fatalmente você vai ter ali figuras, membros importantes da direita também conseguindo alcançar o seu espaço no Nordeste brasileiro, as cidades onde o ex-presidente Jair Bolsonaro teve uma votação emblemática, uma delas onde ele inclusive venceu é Maceió, que é governada pelo JHC, que é apoiado por Jair Bolsonaro. Então, obviamente ali algumas cidades devem fugir da regra, mas você certamente vai ter candidatos apoiados por Lula, e aí a gente tem aqui PT e PSOL, mas especialmente os apoiados por Lula, que devem avançar nesse tabuleiro eleitoral e ter competitividade. E aí é curioso a gente ver, certamente deve ter um segundo turno por aqui, pelo que a gente está vendo já, a gente conseguindo pensar que temos aí PSD e União Brasil, ambos o centrão aqui na frente, e temos Natália, que a gente está contando com a possibilidade, levando em consideração que ela vai receber o apoio e deve ter Lula no seu palanque também. Temos aí uma disputa acirrada, apesar de que PSD nesse momento está bem na frente. É isso, mas aqui a gente tem a base do Lula, né, dividida. O PSD está na base do Lula, a União Brasil está na base do Lula, os partidos têm ministérios, assim, obviamente, como o partido do presidente. Então, é natural que você tenha como consequência a vantagem para aqueles candidatos que são do PT, que são tradicionalmente do partido do presidente. Você tem, por exemplo, aqui o caso de São Paulo. O cenário em São Paulo, você tem Guilherme Boulos, que é do PSOL, foi escolhido pelo Lula, com a Marta Suplicy, que é do PT, como a vice. Então, Lula vai estar neste palanque. Sim. Isso significa que ele não poderia apoiar Tabata Amaral no segundo turno, contra o Ricardo Nunes, por exemplo, contra o Datena, contra o Pablo Marçal, que seja? Não, pelo contrário. Sim. O PSB é o partido do vice, Geraldo Alckmin, que vai, esse sim, tá no palanque da Tabata Amaral. Mas em passando para o segundo turno, como se você tem, por exemplo, nesse cenário, o PSOL passa para o segundo turno, a tendência do presidente da República é acabar apoiando esses que estão mais à esquerda, esses que têm mais uma ligação ideológica com ele. Então, cenário eleitoral aqui em Natal, capital importante, para a gente poder também falar um pouquinho sobre essa estratégia das mulheres jovens de esquerda que desafiam os prefeitos e homens mais velhos na tentativa de ganhar as eleições. Se vai dar certo ou não vai dar certo essa estratégia, aí já são outros 500. O fato é que, de alguma forma, elas têm conseguido conquistar o protagonismo delas. O importante é que as mulheres cada vez mais comecem a aparecer na política, é isso que a gente espera. As de direita e as de esquerda. Sem dúvida Porque alguma. esse movimento só vai funcionar se ele for abraçado por todos os lados da política. A gente quer mais mulheres na política de todos os partidos. Afinal de contas, a maior parte das eleitoras são mulheres mesmo. É isso. Obrigada, viu, Valeu, Pedro? Mori.